Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje vamos falar sobre o episódio 20 da segunda temporada de Riverdale. Estamos mais uma vez na reta final da temporada. Temos apenas mais 2 episódios depois desse. A temporada vai até o episódio 22. Então, estou muito ansiosa para falar sobre esse episódio porque ele foi muito bom. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o comentário de vocês se vocês estão gostando dos vídeos e também do que vocês estão achando aqui de toda semana a gente ter um conteúdo de Riverdale. E não se esqueçam também de seguir os meus parceiros na Riverdale Brasil. As redes deles estão aparecendo todos aqui, sigam eles em todas as redes sociais porque eles são muito amor. E vamos para esse vídeo. Então, depois dos acontecimentos polêmicos do episódio 19 e daquela sugestão, de que o pai da Barry seria o Black Hood, a gente começa o episódio 20 uma tensão assim clara, principalmente dentro da casa da família Cooper, onde a Barry se sente o tempo inteiro ali tentando entender se o pai dela é ou não é o tal do Black Hood, não é mesmo? Então a gente começa ali com a família Cooper tendo um café da manhã normal, como sempre é, cheio de tensões e situações, meio assim. E aí a Barry tá cada vez mais nervosa em relação a isso, e ela até comenta com o Jughead que a vida dela tá muito confusa e que não tem como piorar, e aí ela fala, e se meu pai fosse o Black Hood? E aí o Jughead fala, realmente, assim, seria bem pior, E seria mesmo, mas será que ele é o Black Hood? O que será que esse episódio, mostrou pra gente? Mas primeiro, antes de falar dessa história do Black Hood, que eu acho que é a melhor parte do episódio, vamos falar do outro plot da história, que é do Art com a Verônica e o pai dela. Então, desde o episódio passado, a gente já sentiu que o Hiram, ele tá tentando boicotar o Art, O Art foi sequestrado e ele deu uma cagada de leve, assim, tipo, sei lá, foda-se, não liga muito pra você. Então a gente já tava sentindo ali uma tensão entre os dois, e a gente vê que o Art tá fazendo campanha para o pai dele, pro pai dele ser votado como prefeito. Então ele tá lá passando de casa em casa e ele tá olhando profundamente nos olhos das pessoas pra tentar ver se ele consegue enxergar aquele tal do olhar do Black Hood. Uma nota interessante de fazer é que ele, teoricamente, nunca esteve cara a cara com o pai da Barry. Então ele nunca olhou nos olhos do pai dela, então não temos como saber com certeza se ele diria que aqueles olhos são ou não do Black Hood. Então o Hiram pergunta se ele tá fazendo campanha pro pai dele, e ele fala que não, que ele tá atrás do Black Hood, não sei o que, e o Hiram fica meio, não sei não, E nesse episódio a gente vai ter um debate eleitoral, que vai ter a mãe da Verônica e o pai do Art falando aí, discutindo aí um com o outro sobre as questões políticas de Riverdale, e principalmente sobre o Black Hood. A Barry fala com a única pessoa que pode realmente ajudar ela nesse momento e que ela pode confiar, que no caso é a Cheryl. Gente, eu amei essa amizade, sério. As primas, se unindo ali, a família se unindo para tentar solucionar esse mistério. Então a Barry pergunta pra Cheryl sobre o pai dela, se ela já desconfiava de alguma coisa e tal, e a Cheryl fala que ela no fundo sabia, mas não queria acreditar. Então a Barry divide com ela que ela acha que o pai dela é o Black Hood, e as duas decidem investigar. A Cheryl diz pra ela que é melhor ela continuar, agindo normalmente e tentando juntar aí peças que possam indicar que ele seja o Black Hood. Então a Barry volta a trabalhar no jornal com o pai dela e leva a mãe dela também, e aí quando eles saem, quando os pais dela saem, ela começa a fuçar lá nas coisas dele, abre a gaveta dele, e aí ela começa a bater a agenda dele com os assassinatos do Black Hood. Então ela percebe que toda vez que o Black Hood tá matando alguém, ocorreu um assassinato em Riverdale, o pai dela estava em algum compromisso, do jornal, ou enfim, algum compromisso de trabalho, onde talvez ninguém poderia garantir ali que ele não estava fazendo nada de Black Hood, Então, uma vez ele estava viajando e o Black Hood estava matando alguém. Aí na outra vez ele estava trabalhando até tarde e o Black Hood também atacou alguém. Então ela vai juntando ali as peças, e a Cheryl fala que isso definitivamente pode significar alguma coisa, mas que ainda não é prova, que elas precisam ir além. Então a Barry e a Cheryl vão lá e invadem o Airbnb que o pai dela estava ficando, e que por acaso, mesmo depois de voltar pra casa, ele ainda tá pagando. É claro que dia sim, dia não, a mãe da Barry expulsa o pai dela de casa. Então é sempre bom ele ter ali um lugar pra ele poder fugir, no caso disso acontecer mais uma vez na temporada. Mas elas entram, elas invadem lá o apartamento, e a Barry encontra uma foto de família, ela fica toda tocada, mas a Cheryl encontra o livro da Nancy Drew, Se vocês não lembram, no começo da temporada, o Black Hood mandou um enigma que só a Barry poderia responder, e o enigma estava, a resposta do enigma estava dentro deste livro da Nancy Drew, que por acaso era um dos livros preferidos da Barry quando pequena. É claro que isso já dispara milhões de alarmes, tipo, meu Deus, é ele com certeza, nananana.
mas a gente ainda não tem certeza, né? A gente ainda não sabe. Então, a Betty toma isso como uma prova quase concreta, né? Enquanto isso, a Verônica tá ali se batendo com o pai dela, porque o pai dela chamou uns solteirões aí, os filhos de magnatas, pra tentarem fazer uma aliança com os Lodge, e a Verônica seria a pessoa que filtraria essa aliança. E ela conversa com esses caras e ela escolhe um que vai abrir um cassino junto com os Lodge em Riverdale. E quando ela oferece essa ideia pro pai dela, ele não gosta, ele veta a ideia. Então a Verônica fica já super pistola, porque assim, você me fez trabalhar à toa, né, gente? Então ela fica brava com o pai dela e a gente começa a ver aí umas faíscas na família Lodge acontecendo, e isso, né, vai ser bem importante aí pro final da temporada, eu acredito. Então a Betty recebe também uma ligação do necrotério de Riverdale, que na verdade era pra ser pra mãe dela, né, porque a gente lembra que a mãe dela paga o cara do necrotério pra mostrar os corpos que chegam lá sem identificação antes de todo mundo, né, pra mostrar pra ela antes de todo mundo. Então a Betty vai lá com a Cheryl porque ela tem certeza que é o Tic que vai estar morto lá. Então ela chega lá e quando ele abre, ela percebe que não é o Tic, graças a Deus, mas alguma coisa bate ali nela e ela fica muito nervosa, porque ela lembra que ela entregou o irmão dela pro Black Hood, começa a dar uma culpa nela e ela começa a se sentir super culpada porque ela é tão ruim quanto o Black Hood, ela ajudou a talvez assassinar o Tic. Começa a entrar numa espiral de tristeza e sentimentos muito grandes, e a Cheryl ajuda ela. Inclusive, essa amizade gostaria que ela florescesse mais, porque achei as duas juntas muito lindas, muito incríveis, e acho que as duas se ajudando é sempre bom, né, já que as duas têm famílias muito loucas dentro dessa cidade. Depois disso, a gente chega finalmente no momento em que a Betty vai confrontar o pai dela, né? A Cheryl dá uma dica lá pra ela de tentar confrontar ele, e ela assume que ela tem esse lado negro e que ela entregou o Tic pro Black Hood, né? Ela conta o que aconteceu pra família dela. Eu achei isso muito interessante, mas ao mesmo tempo, eu não sei exatamente qual é a reação que ela queria tirar do pai dela nesse momento, né? Porque, enfim, né? Se ele soubesse já que o Black Hood foi atrás do Tic, se ele fosse o Black Hood, eu não sei. Mas nesse momento a gente tem uma focada na câmera bem nos olhos do pai da Betty, pra gente, né, ter aquele gostinho de será que ele é, será que ele não é? Fica aí aquela questão. É claro que nesse momento a gente vê que os olhos dele são verdes, enquanto os do Black Hood são azuis. Então tem essa diferença e tal, mas a gente já vai chegar nela porque eu vou falar um pouquinho das teorias sobre o Black Hood. Então a Betty confronta mais uma vez ele sobre o livro, e ele fala que não, que era só um presente pro aniversário dela e tal, mas gente, isso soou extremamente suspeito, tipo, por que você teria justamente esse livro, né? A Betty, ela tá bem dividida entre comprar essa desculpa ou não. Enquanto isso, do outro lado de Riverdale, a gente tem as tretas entre os Serpentes e os Bulldogs, né? Eles começam a se desentender ali e tal, e o Fangs é preso pelo assassinato da Mid, né? A gente lembra que no episódio musical, ele tava lá dentro do camarim dela, e a gente finalmente descobre que era porque eles dois estavam ali, ó, no bem bom, né? Então, enquanto a Mid namorava o Muse, ao mesmo tempo, ela estava namorando o Fangs. É claro que a gente também sabe que o Muse tem o seu próprio segredo ali, né? De talvez não ser extremamente, totalmente, 100% heterossexual. Mas, enfim, né? Isso é, talvez, história para um outro vídeo. E aí, essa gravação chega às mãos do novo xerife que veio para substituir o xerife Keller, né? O pai do Kevin. Então, esse cara entrou no lugar dele, apontado por ninguém menos do que Hiram Lodge, né? Então, Hiram foi lá e falou, tá, esse xerife aqui, ele é muito mais legal. Então, a gente já sabia que esse xerife ia ser bem tendencioso para o lado que o Hiram quisesse que as coisas se resolvessem, né? E pra ele era extremamente interessante que esse menino, esse serpente, fosse preso, né, pelo assassinato da Mitch, apesar de estar escrito Black Hood lá na carta, né, na parede que ele deixou escrito, era importante pra ele, porque dessa forma a população de Riverdale ficaria ainda mais contra o Southside e mais a favor da criação da tal prisão, né, que ele faria caso a Hermione fosse eleita prefeita da cidade. Então o Hiram tá lá puxando as cordinhas, como sempre, né, sendo o mestre dos fantoches ali, puxando suas cordinhas, mas nesse episódio ele puxa a cordinha de mais alguém que não é o Art. Então a gente entende que o relacionamento dele com o Art atingiu um limite e que ele já tá ali insatisfeito com o que o Art pode trazer de bom pra ele, e ele começa a ir atrás de uma outra pessoa, de um outro jovem influenciável, que ninguém menos do que Red. Então ele começa a puxar as cordinhas do Red ali pra deixar ele bem pistola com os Serpentes, né? E bem do lado do Harmon, no maior estilo manipulador que a gente sabe que ele é. Então ele manda o Red ir atrás lá dos Serpentes, vandalizar o Southside e tal, pra criar ainda mais essa sensação de agressividade, de violência, principalmente
entre esses dois lados. Hiram sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Então a gente tem o debate. O debate é um momento bastante importante do episódio, porque ele nos dá a primeira pista sobre a verdadeira identidade do Blackhood. Então a gente tá lá no debate, e é nesse momento que o Archie percebe que o Hiram tá virando, né, contra ele, porque durante o discurso a Hermione fala lá, o Fred não seria um bom prefeito porque ele não consegue nem controlar o próprio filho, porque o filho foi o criador do Círculo Negro, né, que fez lá o vandalismo e etc. Então o Hiram faz as coisas já pensando em todo mundo que ele vai poder manipular com essas coisas que ele faz, por menor que a ação seja, né? Como no caso do Círculo Negro, foi uma coisa relativamente simples e que gerou aí tudo isso. Nesse momento, acho que brilhou a lampadinha na cabeça do Archie de que o Hiram não passa de um manipulador de bosta. E na verdade, se tem um vilão dessa temporada, ele não é o Blackhood, e sim o Hiram Lodge. Eu acho que a gente tá chegando cada vez mais próximo dessa resolução, né? O Blackhood, ele talvez seja só um instrumento, né, que eles usem pra atingir as pessoas e causar esse rebuliço aí em Riverdale, que a única pessoa capaz de resolver realmente seria o Hiram, criando essa super prisão aí que ele quer criar, né, gente? Então essa teoria, ela tem parecido cada vez mais viva de que talvez o Blackhood seja uma pessoa, mas que talvez essa entidade ou essa pessoa Blackhood esteja sendo manipulada por outra pessoa, né? Uma pessoa que não quer sujar as próprias mãos, que no caso seria o Hiram Lodge. Então nesse momento do debate aí rola essa situação, e aí o Blackhood aparece e começa a atirar em todo mundo. Gente, eu achei essa cena pesadíssima, eu fiquei tensa porque a gente vê as famílias se abraçando, né? A Hermione abraça a Verônica, o Fred abraça o Archie e a Betty olha pra trás, onde o pai dela estava sentado, e ele não está lá. Pã. Primeiro momento, então, a gente acha que o Hal é o Blackhood, porque ele tá lá em cima atirando em todo mundo, tá uma confusão, nananã. De repente, o Hal aparece, abraça a Betty e começa a manter ela salvo ali. E aí, nesse momento, a gente pensa, talvez o Blackhood não seja o Hal realmente. Ou talvez existam mais de um Blackhood. Eu já falei dessa teoria no episódio passado, né, no vídeo do episódio passado. E muita gente também tá apostando nessa teoria. E eu tô achando cada vez mais que ela é real, somada principalmente com essa parte da manipulação do Hiram. Então cada vez que o Hiram precisa resolver alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, causar de alguma forma, ele vai lá e ele puxa suas cordinhas e ele usa alguém pra impersonar esse Blackhood, pra ele poder tocar o terror em Riverdale mesmo, e cada vez mais as pessoas quererem essa prisão pra se sentirem mais seguras, né? Então eu acho que tudo é um plano maléfico do Hiram, mas a gente vai chegar lá em outras teorias que eu tenho lido e que eu tenho gostado também. Então a primeira delas é de que o Hal realmente não é o Blackhood, eles estão dando pistas falsas pra gente acreditar que ele seja, mas eu acho que a teoria de que temos mais de um Blackhood, mais de uma pessoa, né, vestindo o capuz do Blackhood, eu acho que essa teoria é mais provável, principalmente se a gente for considerar o Hiram como o cara que comanda esse exército aí de Blackhoods. Depois disso, a gente vê que a mãe da Verônica está claramente muito abalada com isso, e o pai dela fala que eles devem continuar a campanha de qualquer forma. A Verônica começa a confrontar o pai dela, né, porque ela quer abrir o tal do cassino, o pai dela dá na cara dela e ela fica pistola mais uma vez. Aí, o que acontece? A Betty não comprou a desculpa do pai dela, e muito menos o fato de que ele estava presente no mesmo momento em que o Blackhood estava lá. Vocês já viram aquele meme do Batman, né? Você já viu eu e o Batman na mesma sala? Então, nesse caso, a Betty tá começando a duvidar também que, mesmo vendo o Blackhood e o pai dela no mesmo lugar, o pai dela ainda talvez possa ser o Blackhood, né? Então ela liga pro pai dela e fala, vamos se encontrar, tal, não sei o que, a gente vai terminar isso no mesmo lugar onde tudo começou e não sei o que, e ela vai lá com várias provas, né, de que ele seria o Blackhood, preparada para confrontar ele de uma vez por todas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, né, o Fangs estava preso pela morte da Mid, mas depois de 24 horas e sem ter provas, eles têm que soltar o Fangs. Só que acontece que muita gente não quer que ele seja solto, porque eles estão com medo por causa do Blackhood, tá todo mundo tenso, e eles acham realmente que o Fangs teria matado a coitada da Mid, e aí tá tendo protestos e tal, e o Jughead, ele tem que traçar um plano pra tirar o Fangs de dentro da delegacia a salvo. E é nesse momento que a gente tem o retorno de um personagem muito querido, muito amado e também muito odiado, que é o Joaquim, né? O Joaquim,
que era o boyzinho que o Kevin se pegava lá na primeira temporada e que desapareceu aí no vento, andando por aí e tal, e nunca mais voltou. Ele volta porque ele vai ajudar o Fangs a sair da cidade e a ficar a salvo, né? Esse é o plano. Então, o Jughead e o pai dele vão pra delegacia, vão tentar tirar o Fangs de lá a salvo. Só que o que eles não sabem é que o Hiram tá lá, ó, mexendo as cordinhas dele e falando no ouvidinho do Red, tipo... Ah, porque é muito triste que a justiça vai deixar ele sair, não sei o que. Se a gente pelo menos pudesse fazer justiça com as nossas próprias mãos. Só que diferente do Art, né, o Red ele é uma pessoa bastante manipulável, muito mais do que o Art, e ele também tem uma tendência muito maior para a violência, né? Apesar da gente ter visto bastante atos violentos do Art durante a temporada, o Red sempre foi mais esquentadinho, mais estourado, né, mais pronto pra briga. Então nesse momento a gente vê a cena lá da prisão. Gente, eu acho que essa foi uma das cenas mais bonitas de Riverdale. Deve ter dado um trabalho do caramba de filmar essa cena, porque primeiro tinha muita gente, tinha uma multidão. O Jughead chega lá junto com os serpentes e ele fala que eles vão proteger o Fangs e não vão deixar nada de mal acontecer com ele. Eu confesso que quase rolou uma lágrima nesse momento aí, porque eu achei muito bonito. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu achei uma atitude do Jughead dentro dos serpentes uma atitude realmente nobre, realmente bonita, né? Normalmente o Jughead parecia muito um mimadinho que tava querendo causar só, né? E tipo, assumir ali um papel que talvez não fosse o dele, pelo menos não naquele momento. A gente viu isso acontecendo muito durante a temporada, mas nesse momento eles se unem, eles falam, não, a gente vai tirar o Fangs a salvo daqui da delegacia. E é uma cena muito tensa, gente. Eles tirando o cara de dentro da delegacia, eles formam um círculo em volta dele e eles vão andando pela multidão e vão andando pela multidão, e a gente vai vendo o Red se aproximando e o Art do outro lado, e aí todo mundo andando na multidão e tentando chegar lá no Fangs e não sei o que, e a multidão, mano, uma loucura e muita coisa e não sei o que, e no minuto final o Art consegue pular em cima do Red e derrubar ele no chão para que ele não atire, mas a arma dispara mesmo assim. E além disso, né, o círculo ali se abre em volta do Fangs. Eu achei também essa cena muito bonita, porque a gente tem um primeiro frame onde a gente não entende direito o que aconteceu. A gente ouviu o tiro, mas a gente não consegue ver aonde esse tiro foi parar. E aí, de repente, o Fangs começa a sangrar. E na verdade a gente percebe que o tiro foi nele, e aí rola uma situação ali bem caótica nesse momento. O Jughead pede pra chamarem uma ambulância e todo mundo tá nervoso. Gente, eu achei essa cena linda, achei essa sequência incrível. Eu acho que essa sequência justifica porque Riverdale se destaca tanto em relação a outras séries teen, né? Porque eles têm essa preocupação de criar uma cena que seja esteticamente muito bonita e que não necessariamente precise de muita coisa pra passar uma mensagem, né? Pra passar ali a união dos serpentes versus todo mundo tentando fazer o bem. E eu acho que pela primeira vez na temporada, todos os astros se alinharam pra gente ter os nossos personagens do lado certo de novo, né? Então o Art tá voltando pro lado certo, o Jughead tá fazendo coisas certas também, e o Red tá ali sendo, enfim, né, o manipulado que ele foi nesse episódio, infelizmente. Para finalizar, né, o nosso episódio, a gente tem a Verônica também chegando pro pai do Art e falando que ela está apoiando ele, que ela não quer mais apoiar o pai dela, porque ela também percebeu de uma vez por todas que ele é só um manipulador, que ele só quer fazer as coisas que sejam boas pra ele, né? Quando outras pessoas tentam fazer alguma coisa, ele, né, fala, não quero, tal. E ela ficou bem chateada com isso, né? Principalmente por ele não ter ligado muito pro estado que a mãe dela tava depois do tiroteio lá do debate e falar que vão continuar a corrida mesmo assim. E aí ela resolve se juntar do lado do pai do Art. Então a nossa cena final do episódio, né? Chegando ao final do episódio, a gente tem a Betty esperando o pai dela, ou Black Hood. E a gente tem a Cheryl, né, a campainha toca e a Cheryl abre a porta e o Black Hood está lá. É claro que isso significa o quê? Que quando a Betty confrontou o pai dela, ela contou que ela e a Cheryl estavam investigando. Então o pai dela sabia que as duas estavam investigando e talvez, né, com este conhecimento, ele tenha ido atrás da Cheryl. A gente ainda não sabe o que ele vai fazer, se ele vai matar ou se ele só vai assustar ela, mas eu diria que a Cheryl não está numa situação muito boa, né, muito tranquila, e eu imploro, gente, deixem a coitada da Cheryl em paz. A menina só sofre, gente, a temporada inteira a menina só se fode, cara. Justiça pela Cheryl, gente, não aguento mais dessa menina passando nervoso, passando por experiências de quase morte o tempo inteiro nessa temporada. Enfim, a gente vai ter que esperar até o episódio da semana que vem pra saber o que aconteceu com ela. E eu também acho que é importante a gente
não assumir que o Fangs está morto, porque apesar dele ter tomado um tiro na barriga, é possível que fique tudo bem com ele, né? Vamos ver aí se ele vai sobreviver ou não. Eu gostaria que ele sobrevivesse, porque eu acho que ele era um personagem que tinha bastante potencial, e ele era bem fofinho também, né? Eu também não comentei sobre a cena de sexo que tem entre a Verônica e o Art. Cara, achei, de novo, bem pesado, bem adulto essa cena, né? Bem estranho pra dois adolescentes, mas tudo bem, né? Enfim, sobre as minhas teorias do Black Hood, vamos falar rapidinho. Então, eu já falei que eu acredito que seja mais de um Black Hood e que o Hiram talvez esteja por trás aí, né? Cada vez mais a gente vê que ele é o verdadeiro vilão da temporada. Ele só puxa as cordinhas e as coisas vão se tornando caóticas ali em Riverdale, sempre que ele quer e sempre que ele deseja. Tudo que aconteceu de ruim, basicamente, teve, né, as mãozinhas dele por trás de alguma forma. Então eu acho importante a gente considerar que ele pode estar envolvido, né, com essa criação da entidade Black Hood e que talvez até quando o zelador morreu, ele tenha visto uma oportunidade pra ali tomar as rédeas do Black Hood e usar isso a seu favor. Mas uma teoria que eu vi aí na internet, que eu achei muito boa também, é de que talvez o pai da Betty tenha gêmeos, né? Tenha um gêmeo, na verdade, dele. Como a gente sabe, a família Blossom, né, tem aí essa tendência de ter gêmeos. E também, né, o pai da Betty, ele é um Blossom por sangue, né? Tanto que a irmã da Betty teve gêmeos, teve filhos gêmeos, a Cheryl tem um gêmeo, e aí a gente tem aí o gêmeo do pai da Cheryl. Então, normalmente os gêmeos pulam uma geração, mas seria possível que o pai dela tivesse um gêmeo e que o gêmeo dele fosse o Black Hood e que talvez ele estivesse usando aí esses conhecimentos do pai dela para impersonar o Black Hood e ser mais impactante. Porque de uma forma ou de outra a gente entende que o Black Hood tem uma ligação com a Betty e a gente ainda não entende qual é. No começo da temporada parecia ter ficado claro, mas ainda não ficou. Por que ele é obcecado por ela? Por que ele liga pra ela o tempo inteiro? Por que ele tem essa ligação com ela tão forte, né? Eu acho que a única explicação seria realmente ele ser o pai dela, mas nesse episódio a gente ficou bem em dúvida. Então pode ser que o Hal, né, o pai da Betty, e o seu gêmeo desconhecido fossem o Black Hood ao mesmo tempo, ou pode ser até que o tio da Cheryl fosse o Black Hood junto com ele também, sendo ali manipulados pelo Hiram. Eu acho que a gente tem muitas opções. Eu acho que eles estão deixando muito óbvio que seria o Hal, o Black Hood. Eu acho que eles não fariam dessa forma, porque até hoje eles mantiveram os segredos bem escondidos pra realmente dar aquele choque no momento da revelação. Então eu acho que eles não estariam fazendo isso se a resposta simplesmente fosse o Hal Cooper ser o Black Hood. Eu acho que a gente ainda vai ter um desenvolvimento e a gente tem o quê? Só mais 2 episódios na temporada para este mistério ser resolvido. Estou nervosa, estou ansiosa, mas estou tranquila aí porque esse episódio foi bom demais. A temporada tá melhorando muito agora no final. Cada episódio é uma paulada, é um tiro, é um... Nossa senhora! Não se esqueçam que Riverdale vai ao ar às 9h40 toda quarta-feira na Warner Channel. E também não se esqueçam que eu ainda tenho uma surpresa pra vocês para a season final de Riverdale, mas a hora certa de se revelar ainda não chegou, então talvez vocês tenham que esperar um pouquinho mais para descobrir quem é o Black Hood e um pouquinho mais para descobrir qual é a minha surpresa. Então a gente se vê na semana que vem para falar sobre o episódio 21. Um beijo!